Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil. Lembrando-se sempre que no bloco passado nós começamos a segunda parte, o segundo vetor, a segunda diretriz, né, da nossa parte geral, que é justamente o estudo relacionado aos bens. Bens esses que estão cunhados, talhados, esculpidos nos artigos 79 a 103 do Código Civil. No bloco passado, ventilamos com vocês um conceito de bens. Falamos que é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade humana e pontuamos ainda a sua utilidade física ou ideal. E trouxemos com vocês 3 observações, né? 3 porque é mágico, 3 porque é holístico, e até por isso que a gente começa a falar sempre que até arrepia, né? Ou seja, é Pai, Filho e Espírito Santo, os Osíris e Horus, Eusados, Poseidon, né? Estado da água, sólido, líquido, gasoso, né? Então foram 3 observações. Primeira observação que nós ventilamos dizia a respeito justamente a diferença de bens e coisas. Segunda observação, né, obviamente, de acordo com a doutrina clássica, a doutrina mais vetusta, mais antiga, nós tínhamos a natureza da economicidade como um pressuposto, como um requisito para os bens. E, obviamente, com base nisso, chegamos à terceira observação, que é a diferença de bem e patrimônio jurídico. Lembrando-se sempre que, né, o patrimônio jurídico ele dá base, dá aso justamente para o estudo aí do patrimônio mínimo relacionado ao mínimo existencial, né? Relacionado então àquele direito mínimo que todas as pessoas devem possuir para que tenham, obviamente, uma vida digna. Em outras palavras, também em outros dizeres, que também tem seu assento, tem aí seu alicerce no artigo 1º, inciso 3º da nossa Magna Carta, artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política. Tudo bem? Mais do que tranquilo, mais do que so far so good. Vamos, a partir desse momento, então, iniciar o que? Nosso segundo tópico que diz respeito aos bens. Qual que é o segundo tópico, prof? O segundo tópico, dentro de bens, é a nossa classificação. Só que a classificação dos bens, gente, vai ser vislumbrada em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Por quê? Porque, como eu disse, 3 é mágico, né? Porque, como eu disse, por demais o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, né? O tributo é imposto, taxa e contribuição. E, por demais, podemos ventilar o que? A classificação aqui em 3 grandes grupos, né? Os bens, eles podem ser vistos como bens públicos, que serão, na verdade, o último tópico que nós veremos aí dentro dessa classificação. Os bens podem ser vistos como bens reciprocamente considerados, que nós também falaremos adiante. E vamos falar inicialmente, né, do nosso primeiro bloco dentro da classificação, que é justamente os bens considerados em si mesmos. Então, começaremos aí com esse macro, né, grupo aí, que são os bens considerados em si mesmo. O primeiro, né, tópico desse bem considerado em si mesmo, que eu quero falar com vocês, é justamente a diferenciação de bem móvel, imóvel e semovente, né? Móvel, imóvel e semovente. Primeira classificação, é uma classificação bastante interessante de ser trazida, uma classificação bastante interessante de ser pontuada. De qualquer maneira, quero começar com vocês não pelos bens imóveis, mas sim pelos bens semoventes. Por que você quer começar pelos bens semoventes? Pelo seguinte, né? Primeiro detalhe, é importante dizer, gente, que semovente são aqueles bens propriamente ditos que têm a possibilidade de se moverem por si mesmos, ou seja, eles têm uma autonomia. O que é interessante dizer? É interessante dizer que, de acordo com a doutrina clássica, nós poderíamos colocar os animais como bens semoventes, ou seja, o cachorro, né? Poderíamos agregar, por exemplo, o gato, poderíamos aí colocar, inclusive, o furão, não importa o animal, os animais eram bens semoventes. Prof, por que você disse que os animais eles eram bens semoventes? É importante dizer, gente, que os animais eles eram bens semoventes pelo seguinte, porque nós temos hoje em dia um movimento, e lembrando-se sempre que todo movimento é sexy, né? Movimento do quê? Um movimento, né, que a gente vai falar aí de um avanço ao direito aos animais. Podemos dizer, né, que desde 2016 em diante nós começamos a ter o quê? Grandes reflexos em relação à causa animal. Como assim, prof? Tem como você explicar isso de uma maneira melhor? Claro que sim, né? Primeiro é importante dizer que no ano de 2016 nós tivemos, né, aí uma decisão, né, obviamente, do STJ, nosso Tribunal da Cidadania, talhada, esculpida pelo ministro, né, que a gente pode falar que é o Luiz Felipe Salomão, que compreendeu que os animais
eles integram a família. Então, os animais, né, em outras palavras, em outros dizeres, eles acabam sendo hoje abarcados na família. Até porque, como diria Titãs, né, papai, mamãe, titia, né, família A, família A, família. A família hoje, gente, ela não fica mais estanque ao casamento. A família hoje, né, se a gente for observar, o que? Ela ganhou aí uma maior força em razão do afeto, do princípio da afetividade. Ela ganhou, na verdade, o que é o chamado pluralidade familiar. A família, então, de acordo com a nossa Constituição, artigo 226, ela pode ser uma família casamentária, ela pode ser aí uma família, né, que a gente pode falar de convivencial, união estável, ela pode ser uma família monoparental, mas a família é tipo a TIM, ela é sem fronteiras, né, ela não tem limites. E por que você está falando disso? Porque, em razão dessa decisão, né, Maria Berenice Dias, ela começou a dizer o quê? Que nós temos hoje a chamada família multiespécie. O que é a família multiespécie, gente? Família multiespécie nada mais é do que, obviamente, a possibilidade de uma pessoa e um animal constituírem uma família. Só uma pessoa e um animal? Exatamente. E temos consequências com relação a isso? Temos consequências com relação a isso, né? Quais são as consequências? Primeira consequência que a gente pode trazer é justamente a possibilidade de guarda e alimentos para os animais. Guarda e alimentos que hoje, né, nós já temos aí nenhuma discussão, uma vez que os tribunais já têm dado, já têm aí aplicado com grande periodicidade, com grande habitualidade. Tudo bem, tudo tranquilo. O que mais que nós podemos trazer, né? Podemos trazer, né, diga-se de passagem, por demais, um segundo apontamento. Qual que é o segundo apontamento? Hoje, nós temos inclusive um projeto de lei que traz a possibilidade do quê? Da chamada capacidade postulatória para os animais. Um projeto de lei do ano de 2021, agora, né? De fevereiro de 2021, ou seja, um projeto de lei extremamente recente, um projeto de lei aí, né? Ou seja, totalmente novo. E o que você está falando? Eu estou falando, na verdade, que os animais eles têm cada vez mais ampliado os seus direitos. Até porque, né, como diria Flávio Martins, dentro das dimensões dos direitos fundamentais, os animais hoje eles estão, né, aí na chamada quinta dimensão desses direitos. Dentro dessa quinta dimensão dos direitos fundamentais, tem o direito ao amor que abarca os animais. Com um lastro nisso. No ano de 2019, né, nós tivemos uma decisão que modificou o que? A natureza jurídica dos animais. Por isso que nós fazemos aí um primeiro destaque justamente com relação a esses bens, né, que a gente pode falar que são bens aí considerados em si mesmo. E eu não comecei com bem imóvel e imóvel, que eu vou deixar no próximo bloco para discutir, né, obviamente ambos, né, ou seja, conjuntamente. Deixei para falar do animal semovente, por quê? Porque hoje parcela da doutrina, né, em razão dessa decisão, fala que a natureza dos animais é que os animais eles se tornaram, né, natureza de senciente. O que é senciente? Quer dizer que os animais hoje eles são passíveis, né? Ou seja, eles compreendem, eles sentem as suas dores, né? Ou seja, em outras palavras, eles têm a ciência de suas necessidades. Então, para alguns doutrinadores, né, os animais eles mudam a sua natureza, deixam de ser considerados bens, como bem semovente, né, e tornam-se seres sencientes. Por que você traz esse apontamento? Porque nós temos várias discussões na doutrina, né? Temos ainda doutrinadores que falam que o fato deles serem sencientes, né, eles não aniquilam, ou seja, eles não debelam a possibilidade deles também serem semoventes. São classificações distintas, mas classificações que podem ser somatizadas. Ou seja, a natureza dos animais continuam sendo semoventes, né? Lembrando-se sempre que eles não deixam de ser também sencientes. Ou seja, seria um caso, né, uma doutrina mais abrangente, uma doutrina, né, aí que a gente pode falar, então, né, mais vasta. De qualquer maneira, comecei então pelos semoventes, tão somente para trazer esse apontamento para vocês. No próximo bloco, daremos continuidade falando aí justamente sobre o que? Sobre os chamados bens imóveis e bens móveis. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.